Bom, e para a gente começar, eu acho que a gente já começa nos principais direitos do paciente oncológico. Tem um monte, né? Então eu Tem vou, muito. então aí eu vou chamando aí um por um para a gente não esquecer, né? A gente fez uma Exatamente. conversa prévia, eu vou chamando um por um para a gente não esquecer. Uhum. Então, pessoal, tem vários direitos que a Deise vai abordar agora. Mas para começar, então, eu queria que você falasse a respeito do direito do paciente com câncer, para a gente começar sobre o diagnóstico, tratamento e medicamento, em especial pelo SUS, né? Exatamente. Quais são os direitos que a pessoa tem? Porque o que a gente vê é que as pessoas têm dificuldade de diagnóstico, isso faz com que a doença chegue avançada para a gente. E depois, quando consegue, ela tem dificuldade de tratamento. E depois a gente vai falar um pouco sobre a judicialização, que tem uma baita dificuldade de conseguir medicamento, esses novos medicamentos, como imunoterápico, drogas-alvo e tudo Sim. mais. Então, eu queria que você começasse por aí. Então, o diagnóstico de câncer, ele, em um primeiro momento, ele é impactante. E a pessoa que está passando por isso, ela fica perdida. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe se primeiro procura o tratamento, se primeiro busca meios para como que eu vou manter minha família daqui para frente. Eu não vou poder trabalhar, eu vou ter que me dedicar ao tratamento. Então, o legislador, pensando nisso, ele criou a Lei dos 60 dias, Isso isso mesmo. em 2012. É a lei que, entre o diagnóstico de câncer e o primeiro tratamento, deve transcorrer 60 dias. Ou seja, teve o diagnóstico de câncer até a cirurgia ou a primeira sessão de quimioterapia ou de radioterapia, 60 dias. Certo? Então, é muito importante porque o câncer ele avança muito rápido e ele é silencioso. Pois é verdade. Então, É. se a pessoa aguardar É. mais do que esse período para iniciar um tratamento, provavelmente ela já vai iniciar com metástases. Desde eu tenho, pela minha experiência trabalhando com o SUS, a impressão que eu tenho é o seguinte: eu peguei muito bem a lei dos 60 dias e achei que foi um avanço, mas de maneira geral acaba acontecendo, sabe? Cirurgia demorava muito antigamente, mas de maneira geral acaba acontecendo. A pessoa acaba sendo tratada dentro dos 60 dias. Você sabe que, só para a gente partir para o próximo item, você sabe que eu acho que continua assim, o grande problema não é o início básico do tratamento, quando você consegue o anátomo patológico. O grande problema é o acesso aos... Hoje em dia está assim. O grande problema é o acesso aos exames que vão te levar ao diagnóstico. Exemplo, tomografia, ressonância, biópsia. Biópsia ainda Uhum. continua sendo um grande problema. E se você tem diagnosticado câncer, eu já tenho minha biópsia, você consegue ir para os lugares. Uhum. Uma condição sine qua non para Barretos receber, por exemplo, ou para o serviço de oncologia do SUS daqui ou de qualquer outro lugar receber, é ter a biópsia. Mas Exatamente. e se você não tiver a biópsia e eventualmente você tem lá um câncer de cabeça de pâncreas que é visível na ressonância, mas você não tem a biópsia? Essa pessoa fica de fora. Essa pessoa tem uma baita dificuldade de ter acesso ao tratamento, ou mesmo tem uma grande dificuldade de ser acolhida. Isso eu acho que é uma coisa que não existe lei para isso, mas que a gente Existe, deve doutor. pensar, pô, Na que bom. esteira da lei dos 60 dias, Ah, existe a lei dos 30 dias. Essa lei é mais recente, ela é de 2020. Ela foi promulgada em abril de 2020. poxa, que legal. Ela determina que entre a suspeita ou a requisição do primeiro exame até o resultado, no máximo 30 dias. Não pode ultrapassar Pessoal, 30 isso é dias. importante, hein? Eu ainda, essa semana, peguei uns 2 ou 3 casos de gente que está 6 meses esperando para Não. fazer esse tipo de coisa. Nesses casos, vamos antecipar um pouco a explanação. Nesses casos, entra a judicialização da demanda. Porque se ultrapassar 30 dias, a única saída é pedir uma liminar na justiça. Sim. O juiz vai dar essa liminar sob pena de multa, se não cumprir, e a multa é diária e ela é severa. Então, com certeza, irão cumprir o determinado pela justiça. Então, ó, que fique bem claro, até porque é o seguinte, eu penso, para tumor de mama, por exemplo, que é um dos que mais acometem, em especial a mulher, né? Homem é 1% só, mas para tumor de mama, você não tem uma grande dificuldade de conseguir a biópsia, você acaba conseguindo. Para tumor de pulmão, por exemplo, para tumor de pâncreas, menina, Uhum. a dificuldade é imensa. Para tumor ósseo, então, nem se fala. Então, tem uma grande dificuldade e você conseguir. É importante que as pessoas que estejam escutando a gente lembrem disso, então.
da lei dos 60 dias para tratamento e dos 30 dias para diagnóstico. Isso é muito, muito importante, porque ficou para trás mesmo. As pessoas chegavam para a gente muito avançada. Fico muito feliz com isso. É válido, a lei é válida tanto para o SUS quanto para os planos de saúde. Então, os profissionais já estão antecipadamente sabendo que eles têm que cumprir o período designado pela lei. E é interessante que tem médicos que eles encaixam o paciente nos laboratórios. Eles ligam e falam, tem um paciente meu que está indo para uma biópsia, ele tem urgência, ele precisa desse diagnóstico. Verdade. Então, o médico mesmo, ele já trilha o caminho para o paciente, vai encaixando, o senhor sabe disso, né? Em especial o painel histoquímico, por exemplo. O histoquímico que é o primeiro, né? A gente sempre pede, porque se tem uma dúvida, a gente sempre pede. Eu ligo para isso é comum, mando mensagem, eu ligo para o Marcos, por exemplo, daqui que é a nossa referência, eu preciso quanto antes. Porque a gente sempre consegue encurtar um pouco. Não estou falando a situação de realização, mas você encurta, por exemplo, a burocracia de impressão, chamar o paciente, entregar o exame. Então, na maior parte das vezes ele me manda, ele manda para mim, manda para o paciente por WhatsApp mesmo. Aí eu falo, chama o paciente que eu imprimo aqui. Eu falo, minimiza aquela burocracia. Você ganha uma semana nessa situação. Exatamente, uma semana para o paciente de câncer é uma vida. É isso aí mesmo. Para a gente progredir um pouco mais, tem bastante, mas... Vamos falar um pouco a respeito de saque de FGTS. É muito comum, as pessoas pedem para a gente, você pode fazer um relatório? Eu até tenho um modelo de relatório no meu computador que eu faço igual para todo mundo. Então vamos falar sobre o saque do FGTS nessa situação. Então, o saque do FGTS é para todo trabalhador que possui registro, né, profissional, trabalhista. Então, ele vai se dirigir à Caixa e vai requerer, munido dos atestados médicos, dos exames, né? Não precisa estar aposentado, ele tem que estar naquela fase sintomática da doença, em qualquer estágio da doença, e vai requerer o saque do FGTS, tanto para ele quanto para dependente com câncer. Também é válido. Sim. E o PIS/PASEP, o procedimento é o mesmo, só que no Banco do Brasil. Ele vai pedir o levantamento lá. O meu relatório sobre FGTS PIS/PASEP, eu acho que eles são feitos na mesma folha, inclusive. Porque eles dão um modelo. O modelo é o mesmo. É o mesmo modelo. Faz muito tempo que eu tenho esse modelo, não sei nem se mudou. Mas não mudou porque eu ando fazendo nos últimos tempos, ninguém voltou para falar nada. Não existe uma proforma. Só tem que haver o requerimento. Havendo o requerimento... E falando, nesse relatório meu, eu falo... É isso que eles orientaram a gente. Você tem que falar que quer o saque, por exemplo. Então a gente já coloca isso. E o porquê que quer o saque, o CID, né? Geralmente eles pedem a doença e o CID. O atestado médico, doutor, ele tem que ser estruturado. Hoje em dia, não se aceita mais aquele atestado médico da grafia onda do mar, como eu falo, né? Tem que ser um atestado digitado, com o nome do paciente, CID, quanto tempo ele está incapacitado, se por um determinado período ou por tempo indeterminado, assinatura do médico, CRM, data. Ele tem que ter uma estrutura. Tem que ter um bom volume, e porque até acho que para evitar fraudes, né? Isso é muito importante. Justamente, sim. Pessoal, a gente, eventualmente, o que a gente está falando aqui hoje, às vezes são coisas óbvias. Mas na maioria das vezes o que a gente vê aqui não é isso. Os pacientes chegam e não têm a mínima noção de como agir nessa situação. Então, eu vou tentar falar bem o básico para que as pessoas entendam e não fiquem perdidas quando vão pedir o atestado ou mesmo os atestados, tanto para afastamento, quanto para o INSS, até para FGTS, PIS/PASEP, para que não fique perdido nesse caso. E a gente vai falando caso por caso, porque agora, na progressão, vai ter outros direitos do paciente também, que eu tenho algumas observações a fazer, porque é nosso dia a dia. Sim. Vamos falar um pouco, então, nós já falamos sobre o diagnóstico e tratamento, o saque do FGTS, PIS e COFINS, e o auxílio-doença agora, né? Que é importante para quando a pessoa eventualmente vai ter que parar de trabalhar, né? Justamente. Os benefícios previdenciários, eles vêm para que a pessoa tenha conforto para iniciar o tratamento e dar prosseguimento a ele. Os 15 primeiros dias sempre vai ser por conta da empresa para aquele segurado que é empregado, né? A partir do 16º dia será por conta do INSS. Exatamente. O que é o auxílio por incapacidade temporária? É o conhecido auxílio-doença.
Esse auxílio é para as pessoas que estão incapacitadas, mas por tempo determinado. 30, 60, 90 dias, sempre abaixo de 2 anos. Ele vai apresentar um atestado para o INSS, o atestado estruturado, os exames, principalmente o histoquímico e resultado de ressonância. Imagem, se tiver, isso mesmo. Imagens é muito importante. E provavelmente ele vai obter esse benefício. E eu sempre falo, uma curiosidade, muita gente fala, mas eu não tenho os 12 meses de carência, de contribuição, né? Não precisa. Se a pessoa tiver um dia de inscrição no regime geral da Previdência Ganhou o Social, direito. ela já tem direito. É. Não precisa ter a carência de 12 meses. E a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, né? Ela se aplica a partir dos 2 anos. A pessoa está incapacitada em auxílio-doença há 2 anos, digamos assim. Ela pode pedir a conversão em aposentadoria, porque ela já vai estar incapacitada de forma permanente. Mas tem gente que não quer aposentar, não, eu quero continuar trabalhando. Não, então você pode parar de receber, né? Não, eu não quero receber mais, eu quero trabalhar. Beleza, volta a trabalhar. O dia que sentir que a incapacidade pesou, que não tem mais condições realmente de trabalhar, volta a requerer o benefício. Eu acho que tem 2 observações que eu vou fazer aqui do nosso dia a dia. Primeiro é quando você dá o afastamento, não é para todo mundo, não é para todo mundo assim que quer ser afastado. Exatamente. Isso é uma coisa muito comum a gente perceber. Eu tive e a gente tem que ter, eventualmente, você te força a ter uma conversa diferente com o paciente, por exemplo. Eu não quero me afastar, porque senão vou ficar em casa, minha cabeça não vai ficar boa nesse sentido. Não é todo mundo que chega pedindo o afastamento. Não é todo mundo. Tem motorista que trabalha por comissão, tem um grande problema de deixar de trabalhar. Porque a renda vai É a renda que vai diminuir. né? E uma outra situação que a gente vive com frequência se a pessoa trabalha, e geralmente eu deixo, a linha de frente eu peço para parar. Que a linha de frente que eu digo se você for trabalhador braçal, se você tiver atendimento, ele não vai do paciente, conseguir fica trabalhar. complicado, porque você vai estar sujeito Ele vai a risco. estar fadigado, sujeito a risco. Mas as pessoas são profissionais liberais e as pessoas que trabalham com finança e parte administrativa, que fica no ar-condicionado e etc., que tem um trabalho muito mais pensando, que é aquela história de ficar com a cabeça tranquila, isso é uma situação que é frequente a gente pegar. Sim, então, essas pessoas acabam pedindo não o relatório para o afastamento, mas acabam pedindo, olha, eu queria o atestado simples para ser afastado quando eu faço quimioterapia, por exemplo. Exatamente. Isso é muito comum. Sim. E aí você vai ser afastado normalmente, né? Aqueles dias que você levou o atestado vão ser abonados, né? É assim que funciona. Hoje o INSS ele tem 2 formas de conceder o auxílio-doença. Ele concede sem perícia ou com perícia. Sem perícia, apresentou o atestado por tempo determinado. Já a pessoa, tendo um atestado estruturado, ela já consegue obter esse benefício, sem precisar passar por perícia médica. Mas quando o INSS percebe que aquele caso é um caso mais delicado, demanda análise de imagens, ele vai marcar uma perícia, para que só após, né, essa avaliação seja concedido o benefício. Deise, deixa eu falar uma coisa bem específica, da sua história de mama, né? Nós estamos falando aqui sobre o auxílio-doença e depois a gente falou sobre a aposentadoria por invalidez. Sim. Na mama acontece uma coisa distinta, em especial para professoras e etc., que é aquela história de mudança de função. Eu quero trabalhar, mas eu já não aguento mais, pelo esvaziamento, escrever no quadro negro. Então, é um direito do paciente também, desde que tenha um relatório, continuar trabalhando, por exemplo, mas requerer uma função administrativa. A mudança de função. Exatamente, essa mudança de função, ela muitas vezes é benéfica. Por que eu falo muitas vezes? Porque talvez uma professora que trabalha em sala de aula, ela só vai aposentar como professora se ela estiver em sala de aula.
com o tempo, os requisitos que a Sim. lei exige. É. Se ela passar para administrativo, ela já vai cair num outro nível de contribuinte, de segurado. Então, tudo tem que ser analisado, se vale a pena para aquela pessoa a mudança de função ou já a aposentação imediata. Né? Porque essa mudança de função pode vir a acarretar uma perda de direitos, como aumento do tempo de contribuição. Para professor é muito comum, porque fica na sala de aula e para escrever no quadro, continua assim, não é todo mundo que tem. Sim, Continua, é você tem que difícil. levantar o braço. Exatamente, E até se para você- estender uma roupa é difícil. Então, Imagina. isso é uma coisa que restringe. Isso é comum a gente fazer. Uma outra coisa que é comum é o câncer de pele, que é o câncer de pele. O câncer de pele não melanoma é o mais comum entre os cânceres. E a gente pega, eventualmente, esses casos de câncer de pele que a pessoa tem muito, né? Então, ela tem 2, 3, 4 câncer de pele que você vai tirando. E a mudança de função para deixar de exercer a sua função exposta diretamente à luz do sol, entendeu? Isso é uma outra coisa que rotineiramente a gente pega aqui. Digo rotineiramente porque as pessoas trabalham de maneira geral aqui no agro, né? Sim. Então você acaba sendo exposto ao sol. Então isso acaba tendo um impacto muito grande quando a gente faz esse tipo de avaliação. Até porque o câncer de pele, como já disse, é o mais comum, né? E Então é as mais mudanças comum, de e ele pode causar as metástases também nesse o câncer de pele não persistir. melanoma, não. O melanoma, sim, mas o câncer de pele não melanoma, mas é assim, ó. O câncer de pele não melanoma, se você continuar com a exposição à luz do sol, Persistindo a ele exposição aparece ao em outro sol. lugar. Então, aquela pessoa está sempre fazendo esse tipo de coisa. Exatamente. Então, existem meios, né, com o EPI, que é o protetor solar, é um equipamento de proteção individual, que a gente chama, mas na maior parte das vezes, só para citar como exemplo, e por conta do número de funcionários e pacientes que tem aqui, a gente costuma fazer essa mudança de função específica para cada caso, como você disse. Só para não deixar... Só pegando esse gancho, né? Dependendo da idade também da Sim, pessoa. verdade. Porque se tiver uma idade um pouco mais avançada, requerer Aposentadoria, aposentadoria. é verdade. Não tem precisa razão. nem mudar de função. Agora, se a pessoa está em idade produtiva, sente-se bem para trabalhar, pede a mudança de função.